a determinação da amarração passa, inclusive, pelas escolhas dos tipos de blocos estruturais. A gente tem blocos de concreto e bloco cerâmico. Eu vou fazer uma outra live só para explicar a diferença entre os dois e quando escolher um, quando escolher um outro. Nessa live eu só vou me atentar que eu tenho os dois tipos de materiais, o concreto e o cerâmico. Existe também um sílico calcário, que é o chamado bloco Cical, tá? Mas que ele vai seguir padrões de famílias de blocos também. Então, pensando em famílias de bloco, eu tenho um bloco de... Aqui variando, a princípio, só a largura, tá? Eu tenho, sim, existe bloco estrutural de 9 centímetros de largura, tá? E que eu não utilizo em caso nenhum, principalmente por uma questão de esbeltez, tudo bem? Existe o bloco de 11,5 de largura. Esse eu utilizo em sobrados, no máximo, tá? Casa térrea sobrado, vai ok, funciona. Inclusive, quem foi lá na Casa Cerâmica, na FEICOM, né? No início do mês, finalzinho do mês passado, a Casa Cerâmica foi construída com um bloco de 11,5 de largura. Existe o bloco de 14 de largura e o de 19 de largura. Importante vocês entenderem que tem famílias diferentes, porque uma das coisas que a gente faz para a determinação da amarração é escolher a família, e família amarra com família. A gente não faz mistura de uma família na mesma obra. Então, não vou utilizar uma família de bloco de 11,5 e uma de 14 na mesma obra. E caso seja necessário, por algum motivo, obrigatoriamente eu vou ter uma amarração indireta. Não dá para amarrar um bloco de famílias diferentes. Na modulação não cabe, não vai funcionar. Tá? Então, a primeira coisa é utilizem famílias iguais. As famílias também, além da largura, ela leva em consideração o comprimento. Eu tenho, por exemplo, no bloco de 14, o usual são blocos de 14 por 29 no cerâmico, o chamado bloco inteiro, e os blocos de 14 por 39, mais comum no bloco de concreto, embora eles existam tanto de concreto quanto de cerâmico. Eu vou fazer uma outra live para falar sobre essas famílias de bloco, mas aqui eu quero me atentar que existem diferentes larguras, entre 9 e 19, não mais do que isso, a gente tem disponível no mercado mais do que isso, e que a gente não deve misturar a família com a outra. E dentro da mesma família, existem blocos, ó, como aqui o de concreto. Tá vendo? Aqui eu tenho 14 e aqui eu tenho 19. O mais comum no concreto é 14 e 19, né? Nada impede que tenha de 11,5, mas o pessoal não fabrica bloco de 11,5 no concreto, é questão de mercado, tá? Em 14 e 19. Aí eu tenho 14 e 19 por 39, que é o bloco inteiro, o meio bloco, as canaletas, os compensadores, que o pessoal chama de bolacha às vezes, e esses dois bloquinhos aqui, ó, que são os chamados blocos especiais, que são os blocos fabricados, pensados e disponibilizados justamente para possibilitar a amarração entre uma parede com a outra de uma maneira mais eficiente. Então, esse de 54, por exemplo, é esse bloco que a gente vê nessa imagem aqui, ó, tá vendo? É o bloco maior. É para permitir a chamada amarração em T. Esse aqui seria um T, tá vendo? Aqui é uma parede, aqui outra. E o bloco de 34, ele é feito para ser utilizado na amarração em L, ou seja, nesse cantinho aqui de encontro entre paredes, tá? Então, esses blocos permitem, eles foram feitos para isso. É possível fazer um projeto sem a utilização desses blocos? É possível. Estou fazendo um estudo hoje aqui no escritório com um cliente grande nosso de utilizar só bloco e meio bloco e alguns compensadores. Mas fica prejudicada a amarração e a distribuição de cargas. Então, se forem edifícios altos, por exemplo, prejudica bastante, vai sair mais caro o seu projeto. Esses são exemplos de amarração em L e amarração em T. Então, aqui, por exemplo, se eu estiver utilizando a família 14 por 29, que é uma família muito comum
para blocos cerâmicos, quando eu falo família 14 por 29, eu estou dizendo que esse é o bloco inteiro dessa família, tá? Na família 14 por 29, eu não preciso de um bloco para amarração em L, é o próprio bloco inteiro. Só que eu preciso de um bloco, sim, para amarração em T. Note, é um bloco igual aos demais, mas eu tenho um terceiro furo. Para que na segunda fiada aconteça isso aqui, ó. Na primeira fiada é assim, na segunda esse bloco entra, na terceira volta o bloco de amarração em T. Tá? Esse bloco aqui é um bloco maior, ele tem 44, portanto, e ele é utilizado nas amarrações em T, é um chamado bloco especial. Posso utilizar esse bloco em outras situações? Pode, mas não é econômico, não é racional. Então, normalmente, a gente só usa nessa situação, tá? Então, essa é uma situação muito desejável e um bom projeto vai prever esse tipo de amarração aqui. Aqui um exemplo de uma elevação para vocês verem. Pessoal, todos esses slides eles fazem parte do curso Mastering em Alvenaria Estrutural, que a gente vai falar em outro momento, tá? Mas aqui, ó, é um exemplo de o que eu tenho de amarração, de uma parede bem modulada. Tá vendo? Eu não tenho nenhum compensador nessa parede. Eu estou tendo a amarração entre... Tá vendo? Aqui o bloco entra, na segunda 54. Aqui o bloco entra, na segunda 54, e assim vai. E no L a mesma coisa. Aqui o bloco entra, tá vendo? O X, ele representa esse bloco entrando nessa parede. Na segunda é o contrário, esse bloco entra aqui, né? Aí na elevação está especificado isso. Esse é um bom exemplo de um bom projeto modulado. Existem, inclusive, normas específicas para... coordenação modular. Por quê? Porque aqui eu estou falando de alvenaria estrutural, mas existem a chamada alvenaria racionalizada, que é uma alvenaria de vedação, sem função estrutural, mas que existe um projeto, inclusive um projeto de alvenaria de vedação, para que ela seja modular e eu evite cortes na obra, por exemplo, tá? Perdas, enfim, fica mais racionalizado o seu projeto, mesmo que ele seja de vedação, e tem uma norma específica para isso. O que muda de maneira importante é que a modulação e o tipo de amarração na alvenaria estrutural faz diferença estrutural.